A seguir, Entre Aspas, o comentário diário de quem entende do assunto. Daniele Hart. A Daniele Hart fala em nome de loteamento Caminho de Colinas, que está em construção. Entre em contato agora com o seu corretor e garanta condições especiais na Richter Group. E também de Free Turismo, 30 anos de experiência, realiza sonhos e cria viagens sob medida para cada cliente. Entre em contato e celebre viajando. Daniele, bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia, Rodrigo. Bom dia. Bom dia, Fabinho. Bom dia, colega que está lá na... É a Jórgia. Na Jórgia. Bom dia, aos ouvintes. Que bom estar aqui com vocês no meu momento de cafezinho, momento que eu faço toda uma construção das leituras e de tudo aquilo que eu estudo. Ou seja, tu te prepara. Né? Eu sempre me preparo. Que bom, né? Isso aí. Não significa que saia com uma preparação, porque sempre tem uma alma humana falando, sempre tem uma intervenção positiva que a gente precisa fazer Sempre uma tem um tagarela do construção. lado que dá uma opinião furada no meio. Tá tudo certo. Essa é a vida, né? A gente não ter esse controle total de tudo e entender que exige esse molejo, e é isso que faz com que as coisas sejam melhores e mais autênticas, né? Porque senão a gente traria aqui a IA, um robô para falar e falaria muito seria melhor. Um robozinho, né? Um robozinho. Automático. Mas como a gente gosta de olhos, de pessoas, de histórias, né? Isso é muito importante. Quando a gente fala do quê? De felicidade, uma vida que vale a pena ser vivida. E eu vim compartilhar com vocês hoje uma experiência que eu tive faz agora, não nesse final de semana que passou, mas no anterior, que foi no Congresso Internacional da Felicidade, em Curitiba, né? Foi a 8ª edição. Eu tive a oportunidade e a gente se presenteia com esse congresso, meu marido e eu. Primeira vez que eu fui foi em 2019 e foi lá que eu tive mais contato com a ciência da felicidade, que me estimulou então a estudar nessa área há 6 anos, né? Há tão pouco tempo que a gente já tem um pouco mais de idade, fico pensando, nossa, foi ontem, mas já faz pelo menos 6 anos que estou solidificando aí esses conhecimentos. E nesse Congresso da Felicidade esse ano, gente, quando começou o congresso, foi nos dias 8 e 9, teve gente de Lajeado, a Tânia do Pacto Lajeado pela Paz, a Prefeitura investiu, porque são temas bem importantes, que estão na onda aí pra gente realmente conseguir fazer a conexão de todos os setores, na felicidade no trabalho, felicidade para a comunidade, para cidades, né? Realmente são temas que estão aí muito, não digo na moda, mas é um momento da gente realmente pensar em função de burnout e tantos problemas mentais, de ausência de saúde mental. E no congresso nós iniciamos ali com Rossandro Klinger. Quem é Rossandro Klinger? Já trouxe ele aqui, ele fala, é um psicólogo. É muito bom. Maravilhoso. Já entrevistamos, né? Ele aqui, inclusive. Entrevistaram, né? Vocês estão sempre correndo, né, gente? Precisa. Sempre pra frente. E o Rossandro trouxe o tema perdão. E esse tema, outro dia, eu vou trazer com um pouquinho mais de cautela, assim, com um pouco mais de propriedade ainda, porque ele exige que a gente entre junto, né? Porque ele trouxe muito da história pessoal dele. Ele foi um menino, né? Teve mais 4 irmãos. E foi de uma família comum, brasileira, pobre, né, do Nordeste brasileiro. Teve um pai que teve a infelicidade de ser alcoolista. Então, teve uma história muito complexa familiar, não diferente da história da maioria das famílias, né? Que todas as famílias têm alguma situação, alguma doença mental, alguma situação, enfim, né, fragilidades humanas. E aí ele trouxe o processo dele de recuperação do perdão, do qual ele conseguiu ao longo da vida, né? E ele, diferente dos irmãos, cada um lidou de uma forma, né, em relação a essa situação do pai, e ele conseguiu perdoar, ou seja, ele não se conformou. O perdão é realmente um grande processo de aceitação da situação e tu ressignificar aquilo. É fácil? Naturalmente que não. Tudo que isso aqui acho que é bem importante a gente fixar. Tudo que é importante na vida a gente adquire com um processo, não cai do céu. A gente ama mágica, mas criança que acredita em mágica, né? Criança que... Até uma certa idade. Até uma certa idade, das 6, 7 anos da fantasia. Depois já entende que a gente precisa dar o nosso passo. E com a felicidade também assim, com o perdão também assim, ou seja, com tudo que é significativo na nossa vida, nós precisamos sim dar o nosso passo e compreender que é um processo. E quanto mais complexo maior é a entrega lá no final, maior é o resultado. Sim. O quanto mais esforço, mais entrega eu tiver, mais dedicação, de fato, a comemoração
comemoração, a celebração sobre aquela conquista maior. E o Rossandro traz isso de uma forma, assim, esplêndida. No congresso também esteve o Karnal, Leandro Karnal, conhecido aí, o nosso filósofo pop, um dos filósofos pop do Brasil, né? E o Leandro fez uma dobradinha com o Gustavo Arns. O Gustavo é o idealizador do Congresso da Felicidade. É um professor da Universidade da PUC do Paraná, tem também especialização em psicologia positiva, um grande pensador hoje do Brasil. E eles fizeram um livro muito interessante que se chama, adorei já, é bem característico aí do Karnal, O Dilema das Galinhas Felizes, né? O Dilema das Galinhas Felizes. Gente, tem galinha triste? Pois é, não, dizem, né? Hoje a gente sabe que pela cosmética da felicidade, e o Fabinho, quando eu cheguei hoje, ele disse, Dani, tu ouve muito sobre felicidade fake? Eu disse, Fabinho, e como? Inclusive, esse é um dos... fake? Felicidade fake. Isso existe? Pois é, né? Aonde? Talvez Aonde? só as fake news. Mas vamos lá, né? É que muitas vezes a gente deseja tanto algo e a gente não dá conta e a gente projeta. Sim. Então, é um caminho inicial e bastante imaturo, né, da nossa humanidade, assim, de que às vezes quando a gente não consegue pelo caminho do esforço, do autoconhecimento, esse caminho que é de dentro para fora, a gente faz de fora para dentro, assim como a gente usa cosmética, né? A gente usa materiais para nos tornar mais bonitos por fora, para a gente também se gostar, né? Mas às vezes quando a gente torna tudo muito fake, e o Leandro Karnal, Gustavo Arns, um dos aspectos que eles trabalham aqui, porque esse livro é muito interessante, é um diálogo. Começou com uma provocação do Karnal lá com o Leandro, com o Gustavo, dizendo assim, tia, o que tu acha desse negócio aí das galinhas felizes? O que é as galinhas felizes? Quando a gente vai no supermercado, a gente vê aquelas bandejas de ovos. E às vezes tu compra bandejas de ovos de galinhas felizes. O que eles querem? O que o marketing quer dizer com isso? Agregar valor. Agregar valor, é um diferencial competitivo ali daquele produto. Sim. No entanto, o que quer dizer? Que aquelas galinhas são criadas soltas, né? Como as galinhas de antigamente. Então a gente gourmetizou aquele ovo. Mas o que o Karnal traz de uma forma muito sábia? Muitas vezes a gente querendo fazer algo bom, a gente cria algo pior. Por quê? A gente quer dizer que as galinhas felizes, vamos comer ovos de galinhas felizes. Mas será que nós precisamos estimular todos nós comermos ovos de galinhas felizes? Será que é isso que de fato nós precisamos? No nosso inconsciente, a gente comendo galinhas felizes pode estar mais felizes? Isso é uma verdade? Não, não é uma verdade. Tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. Então a gente vai criando historinhas para que as pessoas consumam e acreditem que aquele é um caminho também de felicidade. E não é. Comer ovos, sim, é saudável. Hoje diz que é, né? Há um tempo atrás, os ovos, coitados, eram crucificados. Daqui a uma década muda de novo. Eu ia comer um ovo, eu ficava com medo. Será que eu devo comer assim, assado? Meu Deus, será que deve colesterol? Enfim. Mas brincadeiras à parte, né? Que também faz parte pra gente descontrair e conseguir reter esse conhecimento. O dilema das galinhas felizes é isso. Enquanto a gente muitas vezes projeta muita coisa para nossa felicidade e vai tornando ela muito complexa. Primeiro, parece ser fácil, mas se torna muito ilusória. E não é o caminho. E tem uma parte muito bonita do livro. Depois que tu quebrou o ovo na frigideira... Tchê, come. Tudo igual, agora né? Vai. Só muda a gema lá, um pouco mais amarela. Uma amarelinha, outra. Mas vamos lá. E tem um momento muito interessante. Eu tô comendo ovo de carnizé agora. Opa! É a gente que produz Vocês lá no produzem. sítio. Então são garnizés felizes, vejam produzem. bem. Carnizé feliz, sim. Olha o valor desse ovo. E nessas andanças desse livro, gente, que é muito interessante, que são de dois homens muito inteligentes, mas de forma assim geral, o Leandro uma vez provoca o Gustavo Arns, dizendo assim, Gustavo, mas é muito fácil ser feliz, porque tu tem uma família estruturada, tu tem uma mulher assim interessante, no sentido de uma mulher inteligente, que trabalha, tem uma filha bonita, querida, etc., tu vive numa família feliz. Aí o Gustavo disse, olha, só para tu entender, Leandro, é o que a gente mostrou nesse jantar contigo. No entanto, essa não é a vida. Hoje mesmo de manhã eu discuti por uma coisa besta com a minha mulher. Mas o que eu percebo ao longo do tempo, que quando eu tenho intenção de ser feliz,
e mais consciência da vida que eu desejo, essas brigas bestas com a minha mulher e com a minha filha, elas vão ficando cada vez menos. E nós começamos a ter conversas mais difíceis de uma forma mais saudável. O que ele quis dizer com isso? Começa a trazer dados da vida, falar sobre quando a gente não está bem também um para o outro. E a gente não precisa ficar fantasiando essa nossa vida, dizendo, olha, hoje eu não estou legal e não gostei daquele comportamento, me senti desse jeito quando tu disse tal coisa. Mas de uma forma mais saudável, podendo a gente fazer um check-in das emoções nas nossas relações. Podendo dizer, hoje eu estou assim, para que o outro também compreenda como o outro está. Então, esse livro aqui, gente, é demais. E aí o Gustavo disse assim, tia, tu acha assim, tu me desafiou ali a dizer que a minha vida é fácil, a felicidade para mim é fácil. E não é. Como diz o Fernando Pessoa, a felicidade exige valentia, coragem, porque eu preciso, às vezes, fazer um caminho menos curto, mas um caminho que me exige um pouquinho mais de consciência. Eu preciso deixar de comer uma coisa que instantaneamente me daria mais prazer, mas em razão de um propósito de viver melhor e viver mais e com mais saúde. Então, todas essas escolhas exigem exigem valentia. E ele disse, olha, é mais fácil reclamar do que buscar motivos para agradecer. É mais fácil ficar de mau humor por conta de uma frustração do que aprender com a situação. É mais fácil culpar uma pessoa ou condição pela sua infelicidade do que assumir a sua responsabilidade. Ser feliz, gente, dá trabalho. E é isso que a gente precisa saber. Dá trabalho, sim, a gente precisa ter essa consciência, porque a vida é, sim, um eterno movimento e exige escolhas diárias. Então, assim, o congresso, de forma geral, foi maravilhoso. E eu digo assim, todos nós podemos nos presentear, e não precisa ser com uma coisa, pode ser com uma experiência. Ontem à noite, nós tivemos no Teatro da Univates um show do Vitor Ramil, gratuito. Hoje, em Lajeado, teremos a Zizi Posse, gratuito. Ou seja, nem tudo a gente precisa comprar. Existem ofertas de momentos importantes na nossa vida. Mas eu não tenho onde deixar os filhos. Talvez em algum momento não dê e tá tudo bem. Mas então aproveite esse momento e curta onde vocês estejam, com todas as dificuldades, fragilidades, porque a vida é esse alto e baixo o tempo todo. Mas quando a gente tem intenção de viver uma vida boa, a gente faz escolhas melhores. E é por isso que eu estou aqui conversando quinzenalmente com vocês, para lembrá-los das suas escolhas diárias, de ter uma vida boa, apesar de todos os problemas que a vida real nos traz. Excelente. Daniele Hart, a felicidade dá trabalho. Dá trabalho. Boa, gostei dessa. E dá trabalho mesmo. E é uma escolha, hein? Escolher, a gente tem a escolha.